Pessoal, boa noite. Então, vou me apresentar aqui para quem vai assistir depois, para quem vai entrar atrasado. Eu sou a professora Camila Sá. Como combinado, nós vamos hoje discutir aqui 15 questões do último exame de suficiência, que foi o segundo exame de 2021. Eu escolhi a dedo as questões lá para a gente ter alguns assuntos específicos para comentar. E antes de passar para as questões propriamente ditas, eu quero fazer alguns comentários para quem vai fazer o exame de suficiência. Essa aula, ela é uma aula que ela pode ser aproveitada por pessoas que estão estudando contabilidade para todas as finalidades. As questões do exame de suficiência das matérias que nós vamos tratar aqui são muito parecidas com as questões que são elaboradas pela FCC, pela FGV. Então, são questões normalmente mais práticas, de cálculo, que não se atém tanto à cópia literal de texto da lei, mas que ao mesmo tempo exigem um certo aprofundamento do conteúdo. Para quem vai fazer o exame de suficiência, qual que é a estratégia básica? É você pensar o seguinte: você precisa ser aprovado com 50% ou mais das questões. Então, você sabe que você tem uma quantidade de 50 questões e que você tem que acertar mais do que 25. Se você olhar o histórico das últimas provas, a gente vai ver que praticamente uns 70, talvez um pouco mais, uns 75% das questões versam sobre contabilidade geral, gerencial, contabilidade de custos, estrutura conceitual básica. E que essas questões, os temas envolvidos nelas se repetem muito, que são as questões que a gente vai fazer aqui hoje. Aí, toda prova cai lá, 3, 4 questões de ética. Do fundo do meu coração, eu não me canso de falar isso. Se você errar uma questão de ética, você não merece ter o registro de contabilista naquele momento, porque não dá. São questões, assim, absolutamente óbvias de ética da vida. Além disso, você pode pegar lá o código de ética, que é pequenininho, dar uma lida, e as coisas são, assim, muito semelhantes ao que está lá, e são perguntas, vocês vão ver, eu pus uma questão aqui de propósito, lá no final da prova, para a gente falar sobre isso, mas são coisas do tipo assim: eu não sei fazer o serviço, não tenho competência técnica para isso, então falei para o cliente que eu não ia fazer, fiz bem ou fiz mal? Poxa vida, você vai assumir de fazer um trabalho que você não tem competência para fazer? Colocar a vida do seu cliente em risco, colocar o seu nome em risco? Se a gente errar essas questões, gente, sério mesmo, volta e começa tudo de novo. Então, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer com isso? Você tem aí 3, 4 questões de ética que elas são praticamente garantidas, que você não vai errar se você prestar um pouquinho de atenção. Toda vez cai 3, 4 questões de perícia, que tem um pouco mais de detalhe, mas que tem uma norma lá, que tem uma regra, que você dá uma estudadinha e pronto. As outras matérias você não vai estudar, na minha opinião, tá? Minha orientação para vocês. Você não vai começar a estudar direito penal agora, você não vai começar a estudar língua portuguesa aplicada agora. Por quê? Ou mesmo matemática financeira, estatística, porque são conteúdos extensos, complexos, que cai uma questão 2 às vezes. Então, somando essas 4 matérias, no máximo aí você vai ter umas 4, 5 questões. Algumas delas você vai conseguir resolver só fazendo as questões das provas anteriores e que você precisaria de muito tempo para se preparar. Então, eu não estou dizendo que não é importante você pensar no português. Eu estou dizendo que não dá para você estudar língua portuguesa para fazer a prova neste momento para responder uma questão, tá? Você deve concentrar os seus esforços nessas matérias que caem mais. Além disso, não adianta você pegar um livro de doutrina, não adianta você pegar os CPCs todos e sair lendo e estudando alucinadamente, porque é uma quantidade de conteúdo incompatível com a sua memória HD. Não dá para você, em 2 meses daqui para a prova, decorar um monte de CPC. Não dá e não precisa. Então, o que você vai fazer? Fazendo o curso comigo ou não, mas o que você vai fazer? Você vai pegar as provas anteriores, vai resolver as provas anteriores, vai corrigir, vai ver quais os exercícios que você acertou, e aí não é o acertou que eu acertei o gabarito.
Não, eu acertei porque eu sabia o que eu estava fazendo. Porque se eu chutei e acertei, não está resolvido do mesmo jeito. Então, eu tenho que saber quais as questões que eu sabia o que eu estava fazendo. Essas eu considero ok. Aquelas que eu errei, eu vou tentar descobrir o que eu errei. Muitas vezes a gente erra por uma falta de atenção, porque a gente não deu a devida importância a uma informação, porque a gente fez uma conta errada. Se for esse o caso, você entende o que você errou e também bola para frente. Agora, aqueles assuntos que costumam cair e que você não sabe o que fazer, que você não sabe nem por onde começar, esses você vai se dedicar de estudar um pouquinho mais. Esses você vai entender sempre baseado em como aquilo é cobrado na prova. Beleza? Então, tendo dito isso, vou compartilhar aqui a tela. Por favor, para quem está assistindo aqui, me interrompam a qualquer momento que vocês quiserem, tá? Eu vou deixar aqui na tela a questão e a gente vai usando um Excel quando necessário para fazer as resoluções. Primeira coisa, a gente não se assusta com o tamanho de questão, porque tem muita gente que se apavora quando vê uma questão grande e já põe na cabeça que não vai dar. Então, tenham calma, tá? Vamos lá. Determinada indústria financiou a aquisição de uma máquina de 550 mil. Pronto, eu li a primeira frase, é suficiente para eu ir nas perguntas. Camila, o que é isso? É estratégia de resolução de prova. Eu não vou gastar o foco do meu cérebro lendo 20 linhas aqui, sei lá, 12, 15 linhas, sem saber o que eu vou ter que fazer. Então, primeiro eu vou descobrir qual é a pergunta. Depois eu volto e aí eu já olho para esses dados de uma maneira direcionada. Então, vamos lá. A pergunta é... Cadê? De acordo com a NBC TG 27, que é a norma que fala do ativo imobilizado, é correto afirmar que a despesa de depreciação dessa máquina em 2019 foi de... Aí eu tenho duas alternativas com valores diferentes, que me dizem apurados com base nas unidades produzidas, duas alternativas com valores diferentes, apurado com base no método das cotas constantes. Então, pronto, eu já sei que a pergunta vai me dizer informações para calcular a depreciação com base nas cotas constantes, que é com base no transcurso do tempo, e com base nas unidades produzidas. E que a resposta correta pode ser uma ou outra. Beleza, agora eu vou para os dados. Determinada indústria financiou a aquisição de uma máquina de 550 mil. O pagamento será realizado em 48 prestações mensais e consecutivas de 14 mil, com a primeira prestação vencendo um mês após a compra. Uma observação aqui, se eu não sei qual é a pergunta, nesse momento a minha cabeça já está fazendo 14 mil vezes 48, quanto tem de juros embutido nisso aqui, por aí vai. Agora, se eu já li a pergunta, eu sei que dentro do meu ativo imobilizado vai entrar o valor à vista do bem. E que o valor que eu estou pagando de juros não interfere no valor da minha depreciação. Então, se eu fizer 14 vezes 48, vai dar bem mais do que 550. Mas não importa, porque 550 mil é o que vai para o ativo. Só aproveitando a deixa aqui, que eu não precisaria fazer isso para resolver essa questão, mas eu contabilizaria o passivo pelo valor total de 48 vezes 14, a crédito, faria um débito numa conta redutora, juros a apropriar, e faria o débito correspondente da diferença, que é o 550 mil, no ativo. Beleza? Ok, então eu vou partir do 550 mil, vou continuar as informações. A indústria despendeu mais 5 mil em documentações e transporte para deixar a máquina apta à utilização. Todos os gastos necessários para que a máquina entre em operação vão fazer parte do valor do imobilizado. Então, meu imobilizado acabou de sair de 550 mil para 555. Ok. O que mais? A empresa estima utilizar a máquina durante 8 anos, vendendo-a após este período por 70 mil. Aqui eu também tenho duas informações importantes. A vida útil estimada para o uso que a empresa vai fazer dela é de 8 anos, com um valor residual de 70 mil. Então, do valor que entrar no imobilizado, 70 mil eu não vou perder. Ok.
Segundo os dados do fabricante, esta máquina tem a capacidade produtiva de 500 mil unidades e sua vida útil é de 15 anos. Aqui tem uma pegadinha. Quando você não presta atenção no que você acabou de ler na frase anterior, quando você chega aqui, e aí você vai fazer a depreciação pelo tempo, você faz a depreciação por 15 anos. Só que a depreciação contábil é calculada não pela vida útil que a indústria falou, mas sim pela vida útil que eu espero usufruir dos benefícios desse ativo. Então, quando eu for fazer o cálculo da depreciação, eu vou fazer com base em 8 anos. E com base nessas 500 mil unidades, já que a pergunta aqui é uma opção ou outra. Após o início da sua utilização, no dia 1º de 2020, a máquina produziu 58 mil unidades até o final do período. Então, de 1º de julho até dezembro, temos um intervalo de 6 meses aí. Cuidado para não considerar 5 meses, porque nós estamos começando no dia 1º de julho, então tem o mês de julho inteiro. Eu tenho 6 meses, 58 mil unidades foram produzidas. Muito bem, tenho todos os dados para fazer o que eu preciso. Aqui tem um probleminha na questão, mas que não foi anulada e que também a gente teria condições de ignorar, que ele pergunta qual que é a despesa em 2019, só que a máquina começou a entrar na vida da empresa em 2020. Então, eu tenho que entender que alguém errou na digitação aí e que estamos falando de 2020. Deixa eu abrir um Excel aqui, tinha até um Excel aberto, vamos usar aqui. Então, olha só, eu tenho uma máquina. Valor de aquisição é o valor à vista. Já aumento o tamanho aqui, tá? 550 mil. Oi, Luiz, tudo bem? Oi, professora, tudo bem? Tudo. Valor de aquisição, então, 550 mil. Beleza. Além disso, eu gastei um valor de instalação, frete, sei lá o que é. Eu vou colocar aqui outros gastos, não lembro exatamente o que é, de 5 mil. Então, aquele valor 14 vezes de 48 vezes de 14 mil não me interessa, porque no meio dele tem juros. O que me interessa é o valor à vista. Então, o valor total que está entrando no imobilizado é 555. O exercício me disse que tem um valor residual de 70. Então, o valor residual é parte do valor do bem, está dentro do valor do ativo, mas ele não está sujeito à depreciação. Quanto vai depreciar? Vai depreciar o 555 menos o 70. Então, o valor sujeito à perda por desgaste, por uso, por obsolescência, é o 485 mil. Bom, vou fazer duas contas. Vou fazer uma aqui com base no tempo, que é o método das cotas constantes. Vou pegar o 485, que é o valor sujeito à depreciação, vou dividir por 8 anos e não por 15, como já falamos. Isso vai dar a depreciação anual. Como eu quero fazer metade do ano, eu vou dividir isso aqui por 2. Então, essa aqui é a depreciação de 6 meses pelas cotas constantes. Dividir por 8 e depois dividir por 2. Camila, eu podia dividir por 16? Podia. Considerando que você pode usar a calculadora lá na prova, dessas calculadoras que não armazenam texto, você até poderia fazer a conta do jeito que você quiser. Nas outras provas de concurso que você não tem calculadora, você economizar chance de erro no cálculo é útil. Então, às vezes, é melhor dividir por 8 e depois dividir por 2, tá? Então, esse é o valor das cotas constantes. A outra opção é por produção. Ele falou que naqueles 6 meses, ele produziu 58 mil unidades de um total possível de 500 mil. Então, eu vou fazer o seguinte, como se fosse uma regra de 3. 485 mil reais equivalem a 500 mil unidades. 58 mil unidades, do lado direito aqui, equivalem a X reais. Ou, em outras palavras, eu vou pegar o 485 mil, que é o valor depreciável, divido por 500 mil unidades, e eu vou ter a parcela que está depreciando por cada unidade produzida.
como eu multipliquei por 58, como eu fiz 58 mil unidades, eu vou multiplicar por 58. 56.260. Então, eu tenho essas duas opções. Vamos lá na questão. Pode falar, Luiz. A senhora está fazendo na planilha do Excel que não está aparecendo para a gente. Ô, minha gente, espera aí, então, desculpa. Luiz, você me chamar de senhora, pelo amor de Deus, hein? Desculpa, Camila. Deu aí? Apareceu? Apareceu. Ô, gente, desculpa. Então, rapidamente aqui, ó, valor de aquisição 550, outros valores 5.000. Cheguei num valor total do ativo, do imobilizado, de 555. Tirando o valor residual, eu chego no valor depreciável, 485 mil. Se eu fizer por tempo, divido por 8 anos e divido por 2 para pegar meio ano. Nem sempre eu consigo fazer em fração de ano, né? Às vezes eu tenho que fazer em meses, alguma coisa assim, me dá um pouco mais de trabalho. Produção. Divido os 485 mil pela produção total estimada de 500 mil unidades e multiplico por 58. E aí eu vou chegar nos valores disponíveis aí. Então, vamos lá. Eu tenho a opção 56.260 com base nas unidades produzidas, não é o valor que a gente chegou, ou é 56.260. É esse mesmo. 70.412 não é. 37.937 com base nas cotas constantes não é. É 30 mil e pouco. E aqui estava a pegadinha. Se eu fizer a depreciação com base nas cotas constantes em 15 anos, vai dar esse 16.166. E aí, eventualmente, eu ia ficar com medo aqui de ter marcado, de ter duas opções válidas. Mas fica já valendo a informação de que a vida útil que eu tenho que usar para calcular a depreciação é a vida útil baseada na quantidade ou de tempo que eu acredito que eu vou usar aquele bem. Então, letra A, ok? Vamos em frente. Segunda questão aqui, uma questão de MEP, que também quando a pessoa lê dá até um medo, mas ela não é tão difícil assim, só que ela exige que a pessoa já tenha um certo domínio da ideia de investimentos permanentes. Este é um assunto que cai toda vez, e é um assunto difícil. Então, o que eu recomendo? Cara, eu consigo estudar, vamos estudar investimento permanente. Por quê? Porque a chance de cair é grande. Nossa, eu estou completamente perdido, estou com dificuldade ainda de fazer lançamento contábil. Talvez não seja o caso de se dedicar a esse tema, tá? Mas, não, eu sei, eu entendo bem como funciona uma DRE, um balanço, faço débito e crédito com tranquilidade, entendo o que é a participação numa outra empresa, ok, vamos estudar a equivalência patrimonial, tá? Aí no canal tem uns 3 ou 4 vídeos do passo a passo da equivalência patrimonial, mas qualquer dúvida também me peçam aí que eu vou ajudando vocês. Vamos lá. Uma empresa, a Companhia Gama, tem o controle de 80% da participação da Beta. Então, já existe uma participação societária de 80% da Gama na Beta. Então, está mais do que provado que existe o controle, faz equivalência patrimonial. O patrimônio líquido, a participação de não controladores corresponde a 20%. Ninguém precisava ter me dito isso, porque se eu tenho 80%, o controle é meu, 20% é de quem não tem o controle. Ok. No encerramento do exercício referente ao terceiro trimestre, os relatórios obtidos na Companhia Gama e na Beta apontavam as seguintes informações. Patrimônio líquido da Beta, que é a empresa de baixo, a controlada, já ajustado com o lucro do terceiro trimestre. Então, o patrimônio com o lucro, 20 milhões, é o total do PL. Receita líquida obtida com a venda de estoques de mercadorias para a Gama no terceiro trimestre. Quando ele me falou isso aqui, gente, eu já sei que vai ter lucro não realizado. Vou fazer o que eu sempre falo para vocês fazerem. Para um pouquinho e vai lá na pergunta. Ó. Pula esse monte de dados e vai na pergunta. Pergunta é... Cadê? Admita ainda que não... de acordo com as informações apresentadas na norma tal, assinale o valor do resultado da equivalência patrimonial da Gama em relação à Beta no terceiro trimestre. Então, a pergunta é,
Qual é o valor do resultado de equivalência patrimonial? Essa é a pergunta. Eu preciso descobrir qual foi a receita ou a despesa de MEP deste período. Para isso, eu vou precisar do lucro, vou precisar do ajuste, se existir, da venda do estoque não realizado. Então, volto lá. Agora eu posso voltar lá. Já sei que ela é uma controlada, que eu tenho 80% de participação, que o PL total dela na data do fechamento que nós estamos trabalhando era 20 milhões, que houve uma receita líquida de venda de estoques da Gama, para a Gama, de 8 milhões. Então, a empresa de baixo vendeu para de cima e apurou receita líquida de 8 milhões, com margem de lucro bruto de 33%. Por que isto é um problema? Porque nós estamos fazendo negócios entre partes ligadas e uma faz equivalência da outra. Eu estou comprando mercadoria do meu filho. Qual é a chance que existe de eu pagar um preço diferente do preço de mercado? É uma chance gigante. Não quer dizer que tem fraude, não quer dizer que tem sacanagem, não quer dizer nada, mas quer dizer que existe a possibilidade deste valor estar distante do valor de mercado. Ah, meu filho está precisando de dinheiro, então eu vou comprar mais caro do que o valor de mercado. Aquela empresa ali está precisando reduzir um pouco do valor do PL. Então, o que eu faço? Eu compro por um valor mais baixo do que o que compraria. Ele vende, ele topa vender para mim por um valor mais baixo, porque sabe que lá vai dar prejuízo, mas o lucro fica aqui, está tudo em família. Então, toda vez que acontece uma operação da controlada para a coligada e fica lucro ou prejuízo, no caso do lucro é que tem ajuste, a gente vai ter que ajustar esse lucro na hora de fazer equivalência patrimonial. Acontece que quando eu vendo estoque para minha controlada, para minha controladora, esse estoque ele só é problemático enquanto eu ainda não vendi para um terceiro. No momento em que eu vendi para um terceiro, eu resolvo esse problema, porque vamos dizer que a empresa de baixo vendeu para mim por um valor bem mais alto do que o de mercado, e ela apurou um lucrão. Quando chegar na hora de eu vender para um terceiro desinteressado, esse terceiro vai dizer para mim, cara, esse preço que você está cobrando é absurdo, eu só pago tanto, e eu vou ter que vender pelo valor de mercado. O que, que vai acontecer? Eu vou apurar um prejuízo. Juntando o meu prejuízo com o lucro que era de mentira, que estava lá na outra, somando os dois, vai sobrar o lucro certo. E vice-versa. Então, depois, um dia a gente pode conversar especificamente sobre isso, tem vídeo aí de equivalência falando disso. Mas o que eu tenho que saber é, quando a empresa de baixo vende para de cima, com lucro, a parcela desse lucro ainda não realizada, ou seja, que ainda não foi vendido para os outros, precisa ser ajustada. Primeiro eu faço a equivalência patrimonial, depois eu ajusto essa parcela integral do lucro não realizado e aí eu cheguei na minha equivalência patrimonial. Então vamos em frente. Outras informações. Valor do investimento em beta registrado no balanço patrimonial que foi encerrado no trimestre anterior, 12 milhões. Então, aqui ele fez uma sacanagemzinha que é, eu vou ter que descobrir quanto foi o lucro do ano. Gama vendeu a terceiros 40% do total de estoques de mercadoria que foram adquiridos pela Beta, ou da Beta. O restante dos estoques continua lá. Então, o que ele está me dizendo aqui? 40% já foi embora, 60% daquela negociação de estoque continua comigo. Então, 60% do lucro obtido naquela operação vai ter que ser ajustado. Muita informação. Sim, muita informação. Com um pouquinho de treino, vocês vão ver que essa questão cai toda hora e a gente consegue resolver. Então, vamos lá no nosso Excel. Vamos lá no nosso Excel. O que eu preciso? E aí é que a gente tem que treinar a mente para fazer concurso. Luiz é ótimo nisso. A gente tem que treinar a mente para fazer concurso, que é o quê? Eu preciso focar no que eu preciso. O que eu preciso? Eu preciso responder qual é a equivalência patrimonial do período. Para isso, eu preciso pegar o lucro do exercício, aplicar sobre ele 80%. Por quê? Porque é o meu percentual de participação.
Aí eu vou tirar deste valor o lucro não realizado, que é o quê? 60% do lucro na venda de estoque lá para a controladora. Este valor é o valor da minha equivalência. Então, isso aqui é o que eu estou buscando. Normalmente, o exercício já me dá o lucro. Nesse caso aqui, ele não deu. Olha o que ele me falou, vou voltar lá. Ele falou que o valor do investimento de beta registrado no balanço patrimonial da Gama era de 12 milhões no trimestre anterior. Então, eu vou ter que fazer uma regrinha de 3 aqui, que é o seguinte: 12 milhões de reais equivaliam a 80% do PL em junho. 100% do PL era X. Então, isso aqui é para saber quanto era o PL antes do lucro, certo? E aí, eu vou fazer, então, o 12 milhões, nem precisava fazer vezes 100, mas aqui estou no Excel, dá para fazer. Então, o PL, o ano passado, ou no trimestre passado, era de 15 milhões. Se ele foi para 20, então esse aqui era o PL anterior. O PL atual, ele me informou lá que era de 20 milhões. Por diferença, como eu não tenho nenhuma outra informação que me diga de nenhum outro acontecimento, eu vou entender que o lucro foi de 5 milhões. Ok. Então, esse é o lucro do exercício, que ele podia ter me economizado esse trabalho e dado pronto, mas não deu. Agora eu vou conseguir fazer a minha equivalência. Eu vou dizer, o lucro que eu tive foi 5 milhões. Vezes 80%, se não tivesse essa conversa de equivalência patrimonial, eu pararia aqui. Se não tivesse essa conversa de venda de estoque, a minha equivalência seria 80% do resultado do período. Beleza, só que tem a venda do estoque. Ele me falou o seguinte, que ele vendeu, vou voltar lá, ó, receita líquida na venda de estoques de 8 milhões, com margem de lucro de 33%. Então, eu vou lá no meu Excel de novo e vou escrever isso. Eu vou dizer, olha, eu vendi 8 milhões vezes 33%. Esse aqui seria o lucro integral na venda dos estoques. Só que deste lucro integral, 40% já foi embora, já foi para terceiros, então já foi realizado, já resolveu o problema dele. Quanto permanece sendo um problema? 60%. Então, eu tenho que ajustar esse 1.584.000. O que vai sobrar de equivalência? O total do lucro vezes o meu percentual de participação, diminuído esse resultado não realizado. Valor do meu resultado de equivalência patrimonial, 2.416.000. Pode falar, Luiz. Você pode voltar só nessa parte do lucro, que eu não entendi direito. Esse que chega no 1.584.000? Isso, porque, deixa eu entender, de repente, se eu falo, eu não consigo entender. Vai lá. Ele vendeu por 8 milhões e 33% desses 8 milhões é lucro, é isso? Isso, quer dizer que ele teve que ver lá de 67% disso, sobrou para ele lá na empresa investida de baixo 33% dos 8 milhões. Entendi. Então, esses 5 milhões de lucro, tem 33% dele que pertence a 80% dele. Não, calma aí, eu acho que eu confundi. Vamos por etapas. Então, calma aí, volta. Ele teve um lucro total de 5 milhões. Nesse lucro está tudo. Venda de mercadoria para a empresa ligada, para outras pessoas, salários, encargos, seguros, venda de imobilizado, tudo que aconteceu nesse trimestre deu 5 milhões de lucro. No meio desses 5 milhões de lucro, tem o resultado na venda para a controladora. Mas nesse momento isso não importa. Então, eu pego os 5 milhões e aplico 80%, que é o percentual de participação. Tem 4 milhões de equivalência patrimonial. Só que aí eu sei que dentro desse 4 milhões tem um inchaço, que é o lucro da venda das mercadorias que aconteceu da controlada para a controladora e que ainda não foi vendida para terceiros.
e que este lucro precisa ser ajustado porque o valor dele pode não ser bom. Então, o exercício falou que eu vendi desse estoque que eu comprei da minha controlada, eu vendi 60%, não, 40%, né? Isso, 40% eu já vendi. Eu estou fazendo a conta da parte que eu não vendi, porque o lucro não realizado é a parte que eu não vendi. Então, eu pego, aqui no Excel eu fiz a seguinte conta, ó. Eu peguei os 8 milhões, que é o total da receita líquida dessa operação de venda de estoque. Aí eu multiplico por 33%, porque assim eu chegaria no lucro, que é o que precisa ser ajustado. Só que uma parte desse lucro já foi resolvida, que é a parte dos 40%. Sobra um ajuste de 60%. Então, eu multiplico isso por 60% e chego no valor do resultado não realizado. Este lucro realizado eu tiro do lucro total que me diz respeito, que é o 4 milhões. E aí sobra uma equivalência, resultado de equivalência de 2.416. Entendi. Eu achei que eu tinha que fazer esse ajuste lá na controlada para depois passar ele para cá. Ah, não, porque você imagina que esse ajuste aconteceu, ou essa venda aconteceu. Se eu pensar que existe um princípio da entidade, essa venda aconteceu, esse lucro ele acontece, ele vai ser tributado, tudo normal, o trânsito do dinheiro acontece. Esse ajuste ele é só para fins de demonstração da equivalência, para que eu não tenha distorção do tamanho do ganho ou da perda que acontece em entidades que são ligadas. Então, essa é mais uma daquelas situações em que o fato de eu ter uma participação de ligadas acende a luzinha amarela. E aí, eu tenho, então... Opa, estou clicando no lugar errado aqui. Eu tenho, então, o valor total da equivalência de 2.416. Essa aqui, eu considero ela bem difícil. Por quê? Porque ela é muito fácil de fazer a conta, né? Tudo valor redondo, só que eu preciso saber o que eu estou fazendo. E para eu saber que eu tenho que fazer tudo isso aqui, é difícil. Então, essa é uma questão que eu considero das mais difíceis da prova. Aí, o que acontece? Além disso, se eu olhar as alternativas aqui, eu não tenho nenhuma alternativa absurda, exceto se eu fiz o raciocínio todo. Porque as alternativas que eu tenho aqui, ó, elas são todas baseadas naqueles cálculos que nós fomos fazendo. Então, eu não conseguiria eliminar os absurdos aqui sem saber o que eu estou fazendo. Essa aqui é uma que ou você resolve e acerta ou não resolve, tá? Mas, como eu disse, isso cai sempre, nós vamos fazer várias de outras provas, então vai dar tudo certo. Isso aqui seria letra B. Terceiro, agora vai ficar mais fácil, tá? Não era para assustar vocês, não, é que eu respeitei a ordem da prova. Número 3. O sistema de custeio variável, já sei que estamos falando de contabilidade de custos. Vou lá para baixo na pergunta. Considerando o sistema de custeio variável e o mesmo valor para o custo fixo, o resultado operacional antes do imposto de renda para a venda de 500 unidades será D. Então, ele quer que eu responda qual vai ser o lucro que a empresa vai ter se ela vender 500 unidades. Essa é a pergunta que eu vou ter que responder. Agora eu vou ver quais são os dados que eu tenho. O sistema de custeio variável oferece muitas informações úteis e relevantes para a tomada de decisão, verdade. Adotando esse sistema, observou-se em uma empresa que a quantidade que iguala o custo total à receita total é de 300 unidades. Então, em outras palavras, o que o exercício está me dizendo aqui é que eu chego no ponto de equilíbrio, o meu resultado é 0 quando eu vendo 300 unidades. Se eu vender 300 unidades, o total que eu recebo de receita é igual aos meus custos. Tá bom? Aí ele continua. O custo total, incluindo o custo fixo. Isso aqui é para dizer, olha, eu estou falando do custeio variável, mas falando do custo fixo junto. Para a referida quantidade, equivale a 600 mil. Então, o total de custos fixos mais variáveis dá 600 mil. O preço de venda
representa uma margem de 60% sobre o custo variável unitário. Então, eu estou tendo aqui várias informações. Primeiro, ele me diz que quando eu vendo 300 unidades, meu resultado empata. Depois, ele me diz que o meu total de custos, incluindo os custos fixos e variáveis, para vender essas 300 unidades é 600 mil. Então, o que eu posso dizer é que numa receita de 600 mil, eu tenho 600 mil de custos fixos mais variáveis. Beleza. Aí ele diz que o preço de venda representa uma margem de 60% sobre o custo variável unitário. Então, se eu pegar o custo variável e multiplicar por 1,6, ou fizer 60%, é a margem de lucro que eu vou ter para chegar no preço. Não há despesas fixas e variáveis, e aí ele quer saber quanto seria o meu resultado para vender 500 unidades. Então, qual é o meu desafio aqui? Eu tenho que descobrir qual é o meu preço de venda, qual é o meu custo variável e qual é o meu custo fixo, a partir dos dados que ele deu aqui. Aqui eu vou montar um sisteminha matemático, igual a gente faz quando vai fazer ponto de equilíbrio, quando vai fazer qualquer coisa do tipo, para ir descobrindo as variáveis. Por incrível que pareça, e isso eu vou repetir sempre para vocês, coloquem no papel os dados que vocês têm. Ajudem o cérebro a pensar. Então, transforma texto em matemática. E aí, depois, o resto vai saindo. Então, eu vou lá no Excel de novo. Vou escrever em matemática o que ele me disse em texto. Então, a primeira coisa que ele me falou é a seguinte. Ele me falou o quê? O preço de venda, vou chamar de P, tá? O preço de venda, ou de PV, vezes 300 unidades, então, preço de venda unitário, vezes 300 unidades é igual ao custo variável vezes 300 unidades, também, obviamente, o custo variável unitário, mais os custos fixos. Custo fixo não é por unidade, é o total. Então, isso é a primeira coisa que ele me falou, tá bom? Aí ele me deu uma outra relação, que ele falou o seguinte, o preço de venda é igual ao custo variável vezes 1,6, que é o custo mais 60%. Não é isso que ele falou? Que no preço de venda ele acrescenta uma margem de 60% sobre o custo. Então, essa é uma outra relação que ele deu. Muito bem, se eu tenho essas informações aqui, eu consigo diminuir o tanto de dados que eu tenho ali. Ah, não, e eu ainda tenho mais uma informação que é a seguinte, custo fixo mais custo variável vezes 300 unidades é igual a 600 mil. Não é isso que ele falou? O total de custos naquelas unidades, naquelas 600 mil unidades, vai dar 600 mil. Então, tá bom. Aí ele me fala aqui o seguinte, primeira coisa que eu vou tentar descobrir aqui, eu posso substituir onde está preço de venda por custo variável, porque aí eu vou ficar só com essas duas variáveis, custo variável e custo fixo. E aí eu consigo estabelecer uma relação entre esses dois para substituir aqui. Isso aqui, Camila, está muito difícil. Treino, gente. Treino. Treino da mente para a gente ir organizando as informações. Então, fica aqui comigo e vamos fazendo vários exercícios. Aqui eu não resolvi nada e aqui não tem nada de contabilidade. Aqui eu só fui escrevendo o que ele me falou. O preço de venda para vender 300 unidades é igual o custo variável para 300 unidades mais o custo fixo. Muito bem. Se eu substituir onde está escrito preço de venda pelo custo variável vezes 1,6, vai ficar assim. Custo variável vezes 1,6 vezes 300 é igual ao custo variável vezes 300 mais o custo fixo. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho essa informação aqui embaixo, que o custo fixo mais o custo variável vezes 300 é igual a 600 mil.
Se eu usar essa relação aqui, eu consigo ver qual é a relação que existe entre o custo fixo e o variável, e eu consigo chegar numa variável só. Então, aqui, se eu multiplicar custo variável 1,6 vezes 300, vai dar 480. Então, vai ficar assim, 480 custo variável. Vou passar o 300 custos variáveis para cá, menos 300 custos variáveis é igual ao custo fixo. Se eu resolver isso aqui, vai dar 180 custos variáveis é igual ao custo fixo. Agora, eu vou nessa equaçãozinha aqui de baixo e substituo. Onde está escrito custo fixo, eu substituo por 180 custos variáveis. Então, olha só, eu vou pegar custo fixo mais 300 custos variáveis é igual a 600 mil. Onde está escrito custo fixo, eu acabei de descobrir que eu posso trocar por 180 custos variáveis. Então, é isso que eu vou escrever. 180 custos variáveis mais 300 custos variáveis igual a 600 mil. Com isso, eu vou chegar em 480 igual a 600 mil. Opa. Custo variável igual a 600 mil dividido por 480. Vou fazer essa continha aqui. O que eu descobri, gente? Que o custo variável unitário é de 1.250. Custo variável. Custo variável, para quem não sabe aí, é a parcela que muda de custos a cada nova unidade fabricada. Então, se eu fizer uma cadeira, eu gasto tantos parafusos. Se eu fizer 10 cadeiras, eu gasto 10 vezes tantos parafusos. Isso é um custo variável. Eu gasto 1 hora de trabalho para cada produto que eu faço. Então, se eu fizer um produto, vou gastar 1 hora. 5 produtos, 5 horas. Por unidade, ele não muda. Ele muda no total. Muito bem. Se eu sei que o custo variável é 1.250, eu consigo agora substituir aqui e descobrir o preço de venda. Então, meu preço de venda vai ser igual ao custo variável vezes 1,6. Então, meu preço de venda vai ser isso aqui vezes 1,6. Deu 2.000. Vou pintar aqui de uma outra corzinha para a gente ir depois associando. Então, preço de venda. Muito bem. Agora, eu consigo descobrir qual é o custo fixo, né? Porque eu tinha essa relação aqui. Custo fixo mais custo variável vezes 300 é 600 mil. Vamos lá. Custo fixo mais custo variável vezes 300, né? Igual 600 mil. Então, o custo fixo é o que eu quero descobrir. Eu vou fazer aqui 600 mil menos o custo variável, que é 1.250, vezes 300 unidades. Estou só resolvendo essa equaçãozinha aí. Descobri que meu custo fixo é esse cara aqui. Todo esse caminho para eu descobrir o preço, o custo variável e o custo fixo, que eu tinha os dados para 300 mil unidades, e agora o exercício quer saber para 500 mil unidades. Então, agora eu vou fazer essa conta. Vou pegar aqui, preço de venda vezes 500 unidades, menos o custo variável vezes 500 unidades, menos os custos fixos, vai dar a pergunta do exercício. E é essa continha que eu vou fazer, então. Preço de venda é 2.000 vezes 500, menos o custo variável, também vezes 500, menos o custo fixo, vai sobrar o que eu tenho de lucro, que é 150 mil. Difícil? Eu diria trabalhoso. Claro que a pessoa tem que saber o que é custo fixo, o que é variável. É mais trabalhoso do que difícil. Então, a minha resposta tem que ser 150 mil. Tudo bem? Isso aqui praticamente não tem nada de contabilidade, né?
Tirando o fato de que eu tenho que saber que custo fixo é o total de gastos que não se altera independente da quantidade produzida, vendida. Produzida. Se o custo variável é a quantidade, o valor altera na quantidade total, mas não se altera individualmente, tirando isso, é muito mais matemática do que, de fato, contabilidade, tá? Esse tipo de questão, apesar de ser mais matemática do que contabilidade, cabe muito dentro de contabilidade de custos. E o que a gente tem de histórico dessa banca e dessa prova de exame de suficiência é que as questões de contabilidade de custos costumam ser mais práticas do que teóricas. Então, não adianta eu ficar me matando em saber o que é custo isso, o que é sistema ABC, o que é sistema RKW, o que é... Não adianta. Não estou dizendo para você ignorar completamente isso, mas eu estou dizendo que você vai ter que fazer conta, você vai ter que calcular, você vai ter que ver o que é ponto de equilíbrio, o que é ciclo operacional, o que é custo variável. Não tem jeito, tá? Tem que dar uma treinada nisso aqui. Vamos lá na próxima. 4. O contador de determinada sociedade, ao apurar a demonstração de resultado do ano de X1, dispunha das seguintes informações. Ele me dá um monte de informação meio bagunçada. Aí, meio bagunçada, eu quero dizer assim, que no meio aqui tem receita bruta, receita líquida, despesas operacionais, tal. E a pergunta é variada. Então, antes de olhar os dados, eu vou lá na pergunta. Alternativa A, lucro líquido. Alternativa B, valor total das participações. Alternativa C, resultado do exercício antes das participações societárias. E letra D, lucro antes do imposto de renda. Então, cada uma é um negócio. Agora eu vou olhar as informações. Receita bruta, lucro bruto, participação de empregados, prejuízos acumulados, que nem é conta de resultado, mas por que ele está colocando aqui? Porque eu preciso disso para calcular a participação. Receita líquida, despesas operacionais, abatimento sobre venda, participação de administradores, custo da mercadoria vendida, despesa com ICMS, imposto de renda e participação de partes beneficiárias num percentual de 5% que a gente tem que calcular. Muito bem. Não dá para eliminar praticamente nada daqui. Exceto o seguinte, eu pego aqui, ó, vamos ver qual que é o último subtotal que eu tenho. Lucro bruto, 48 mil. Aí depois eu tenho participação de empregados, despesas operacionais, participação de administradores e despesa com imposto de renda e contribuição social. Se lá em cima era 48, quando eu tiro 5 mil do imposto de renda e da contribuição social, já foi para 43. Se eu tirar a participação de empregados de 1.000, já foi para 42. O que eu quero dizer com isso? Considerando que tudo que ele me deu de dados, que vem depois do lucro bruto, é despesa, não tem como o meu lucro líquido ser só 44 mil, tem que ser menos. Porque eu tinha 48 de lucro bruto. Se eu tirar, independente da ordem, participação de empregados de 1.000, despesas operacionais de 4.000, participação de administradores de 900 e despesa de imposto de renda de 5.000, já deu bem menos do que 44. Então, essa alternativa já está fora. Valor total das participações, 10.000. Participação de empregados era 1.000, participação de administradores é 900. Participação de partes beneficiárias, ela é calculada sobre o que sobra do lucro depois que eu diminuo a participação de empregados, depois que eu diminuo a participação de administradores. E ela é num percentual menor do que o que seria o do empregado e o do administradores. O que eu estou querendo dizer com isso? Ela é menos do que 900. Se eu somar 1.000 com 900, com alguma coisa menos do que 900, nunca vai dar 10.000. Então, a letra B está fora. Percebe o que eu estou dizendo aqui? Eu não fiz nenhuma conta ainda, mas eu já consigo responder que a letra A e a letra B estão erradas. Se eu tivesse que chutar nesse momento, a minha chance de acerto já tinha ido para 50%. Aí ele me fala o seguinte,
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social é 35? Meu lucro antes do imposto de renda e da contribuição social vai ser o lucro bruto menos as despesas operacionais de 4 foi para 44. Depois, todo o resto é imposto de renda ou participações societárias que vem depois. Então, seria 44. Correto seria a letra C. Eu teria que marcar a letra C sem fazer nenhuma conta, porque eu sei que o lucro líquido não pode ser 44, eu sei que as participações não poderiam dar 10, elas não poderiam dar mais do que, tipo, 2.000 e poucos reais, e o lucro líquido, o lucro antes do imposto de renda também não dá para ser 35. Como é que eu sei isso? Porque eu tenho na minha cabeça o artigo 187, que é o modelo da demonstração do resultado do exercício. Eu sei que depois do lucro bruto vem as despesas operacionais, as despesas de vendas e o resultado financeiro. A única informação dessas que eu tenho aqui é despesa operacional. Então, baixa de 48 para 44, eu chego no lucro operacional. Se eu tivesse venda de imobilizado, de investimento, alguma coisa, eu diminuiria para chegar no lucro antes do imposto de renda. Não tenho. Então, o meu lucro antes do imposto de renda é só 44. Esta questão é uma questão que foi anulada. E ela está aqui de propósito para eu mostrar para vocês essa história da participação, independente do gabarito aí tá errado, tá? Mas é uma questão que dá para a gente responder sem fazer nada, só dando uma olhada. Então, eu elimino a letra A, a letra C e a letra D. Deveria estar certa a letra C. Está errada porque a pessoa que fez a prova se embananou na hora de calcular as participações. A participação de partes beneficiárias deveria ser calculada assim. Eu pego o lucro antes, o lucro líquido, na verdade, o lucro pode ser aqui antes dos impostos, que seria aquele 44, tiro a participação de empregados, tiro a participação de administradores, tiro os prejuízos acumulados, porque a legislação entende que não faz sentido você sair pagando participação nos lucros se você tem lucros acumulados, prejuízo acumulado, e aí aplicaria os 5%. Não vai chegar nesse valor, tá? E aí, num outro momento, nós vamos fazer conta e vamos estudar certinho a participação nos lucros, como é que calcula. Mas o meu objetivo com esse exercício aqui é te mostrar que a gente precisa pensar nas alternativas, porque isso me economiza um trabalho gigante de conta. Claro que, de vez em quando, eu tenho um aluno que fala assim, mas eu tô com medo, eu tenho medo de fazer isso, né? Não tem problema, vai com medo mesmo. A gente vai treinar bastante antes, justamente para não ter o medo na hora, para ter segurança do que está fazendo, né? Vamos lá. Considere que no andamento do encerramento do balanço patrimonial, tá certo. A sociedade ASA tenha um ativo individual utilizado no processo de fabricação de seus produtos. Sabe-se ainda que esse ativo não sofreu qualquer reavaliação. Ele já está indo aqui para um negócio de reavaliação, de impairment. O que eu faço? Sempre, todas as vezes, vou lá na pergunta. Nem quero saber o resto dos dados ainda. Pergunta. Considerando, de acordo com as informações e com o CPC que trata da redução ao valor recuperável de ativos, assinale o valor contábil que a sociedade deverá registrar o ativo no balanço de 31/12/2021, para que este não exceda o valor de recuperação. Admita ainda que a taxa de desconto que reflete as avaliações de mercado sobre o valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos do ativo seja de 3%. Então, o que ele está me falando aqui? Eu quero saber qual é o valor do seu ativo em 31/12/2021. Se ele está me dando uma taxa de juros aqui, deve ter alguma coisa que eu vou ter que trazer a valor presente. Mas beleza, eu já sei que o que eu estou buscando é o valor do ativo. Vou lá nos dados agora. Então, ele diz que em 31/12, ela tem um ativo que não sofreu nenhum tipo de reavaliação no passado e que está registrado nessa data por 600 mil.
Isso aqui, gente, ele já está me comendo todo o histórico do passado e ele não está me dando que dia que comprou, qual que é a taxa de depreciação. Ele está me dizendo, ó, nesse dia aqui, 31/12, eu já tinha depreciado até aqui e o valor estava total em 600 mil. Tá bom. Considerando fatores adversos, admita que no decorrer do ano de 2021, a sociedade observou que o valor desse ativo diminuiu significativamente, mais do que o esperado como resultado da passagem do tempo ou do seu uso normal, impactando negativamente a produtividade futura esperada desse ativo, que não seria alcançada. Então, o que ele está dizendo aqui? Aconteceu uma hipótese, um indicador de perda. Quando eu tenho um indicador de perda, eu tenho que fazer um teste de recuperabilidade, porque parece que esse meu ativo não vai muito bem. Diante desse cenário e considerando as expectativas de mercado, os valores projetados dos fluxos de caixa futuros anuais esperados, líquido das despesas de alienação, isso aqui parece trava-língua, né? O que ele está me dando aqui? Valor em uso. Qual é o valor do benefício econômico futuro esperado que eu tenho desse bem? É que em 2022 eu vou lucrar 230 mil com ele e em 2023, 160 mil. Aqui eu já tenho que saber que ele está me dando o lucro que eu vou ter no ano que vem e no outro, e que por isso eu vou precisar daquele 3% para fazer o ajuste a valor presente e trazer esses valores para 2021. Continuando, informações adicionais. A sociedade entende que não há razões para acreditar que o valor em uso desse ativo exceda materialmente seu valor justo líquido de despesas de avaliação. E, além disso, considera que o seu valor residual será zero no final de 2023. Então, aqui ele só está me dizendo que, olha, aparentemente, esse valor é um valor razoável para eu considerar no teste de recuperabilidade. Vou considerar o valor justo com base nas expectativas de mercado, considerando o valor presente dos fluxos de caixa futuros. Ele nem precisaria ter me falado isso. Se ele falou que o benefício que eu espero é em 2022 e 2023 e me deu uma taxa de juros, eu tenho que trazer a valor presente. Muito bem, e aí então eu tenho que fazer a conta. Esse exercício, na real, ele é simplesmente um exercício de ajuste ao valor presente. Então, vamos lá. Vamos para o nosso Excel. Ele me falou o seguinte, valor contábil do bem. Valor contábil do bem, 600 mil. Põe na conta de vocês aí o seguinte, teste de recuperabilidade vai cair. Eu posso apostar qualquer coisa que vai cair. Então, esse assunto aqui a gente tem que estudar. Se você não sabe o que fazer com esse assunto, se você não entende o que é teste de recuperabilidade, esse você vai estudar. Você vai estudar ativo imobilizado, se der tempo você vai estudar ativo intangível, mas prioritariamente você vai estudar como funciona o ativo imobilizado, como deprecia, tudo mais. Aí você vai estudar o CPC que trata de teste de recuperabilidade. Vai pegar o CPC e vai estudar ele inteiro? De jeito nenhum. Você vai estudar só a forma de cálculo para você resolver esses exercícios. Como você vai estudar? Você vai estudar fazendo exercício. Se você quiser, no canal aí tem vídeo de impairment, tem vídeo de teste de recuperabilidade, mas isso vai cair, tá? Isso aí eu praticamente poderia apostar que vai cair. Valor contábil é 600 mil. Valor recuperável, que é o parâmetro que eu vou usar aqui, eu só tenho o valor em uso, mas eu preciso trazer a valor presente. Então, eu tenho um valor que eu espero receber em 2022, que é de 230 mil, e eu tenho um valor que é de 2023, que é de 160 mil. Se eu somasse somente isso daqui, ia dar 390 mil, bem abaixo do valor contábil. Então, eu vou lá nas alternativas, eu não fiz isso quando eu resolvi, mas eu vou ver se eu consigo eliminar alguma coisa agora. Não consigo eliminar nada, ó. Todos os valores são bem abaixo dos 600 mil. Se tivesse uns 600 mil aqui, 500 e pouco, eu já ia falar, não, vai ser menos do que 390.
mas todos aqui são menos do que 390. O que eu posso desconfiar aqui? Ele me falou 3% ao ano. Um dos valores é de um ano só, o outro valor é 2 anos. Então, se eu pegar aquele 390 mil e trouxer 2 anos para cá, pelo valor presente, com 3% ao ano, nunca que vai dar 210 mil, nem 225 mil, porque está dando quase metade, né? 3% ao ano em 2 anos não vai baixar metade do valor. Então, a letra A e a letra B não dá. Só que a letra C e a letra D estão muito pertinho. Então, nessa aqui daria problema, não dá para fazer de cabeça. Vou ter que ir lá e fazer a conta. Como é que eu faço o valor presente? Eu divido esse valor aqui por 1 mais a taxa de juros, se for um ano só, né? Então, esse valor aqui deu 223. Dica, o valor presente sempre tem que dar menor do que o valor futuro, porque nós vivemos num mundo inflacionário. Então, eu vou pegar o valor lá da frente e vou descontar para o valor de hoje, tá? Tem que dar menor, por isso que eu divido por 1 mais a taxa. Muito bem. Aqui, 2 anos, eu tenho que fazer a taxa composta. Como é que eu faço a taxa composta? 1,03 elevado ao quadrado, ou 1,03 vezes 1,03. De verdade, lá na hora da prova, seria essa conta que eu ia fazer. Eu ia fazer na mão mesmo, na raça. 1,03 vezes 1,03. Essa é a taxa composta. Não dá 6% redondinho. É que aqui está pouca casa depois da vírgula. Dá um pouquinho mais. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou pegar os 160 mil e vou dividir pela taxa composta. Acumulando aí os 2 anos, os 2 períodos. Deu um valor menorzinho de novo. Se eu somar os dois, 374, 116. Camila, eu não sei fazer isso. Você vai lá e vai assistir o vídeo rapidinho que tem aí meu, que fala de ajuste a valor presente. Tem um vídeo de AVP, acho que tem uns 11 minutos, 14 minutos, sei lá, um vídeo bem curtinho, tá? Ninguém vai se matar também no AVP, mas eu tenho que saber fazer o desconto a valor presente. Raramente alguma questão te manda fazer a conta para mais de 2 períodos, tá? Raramente mesmo. Então, no máximo, vai ser esse trabalho aí de calcular 2 anos. 374, 116 e 32. Letra C. Beleza? Vou em frente. Agora vai ficando mais fácil, tá? Mais fácil, eu quero dizer menos trabalhoso, tá? As questões daqui para frente são bem menos trabalhosas. 6. O juiz, numa perícia judicial, nomeou o Roberto, que é um contador, como perito contábil para realizar levantamento de um balanço patrimonial de empresas envolvidas em um processo litigioso. Ao elaborar a proposta de honorários, o Roberto não deve considerar. Então, eu estou fazendo uma proposta de honorários para fazer um laudo. O que eu não preciso levar em conta? Laudos interprofissionais. Isso aqui tem a ver com a contratação de pessoas especializadas que vão precisar dar suporte a alguma informação. Prazo que vai demorar para executar a perícia. Honorários de quesitos suplementares ou local de coleta de provas e realização da perícia. A única coisa aqui que não interessa a esta perícia que vai ser feita agora é isso aqui. Honorários relativos a quesitos suplementares, porque o quesito suplementar, ele só vai existir, se existir, depois que você finalizar esse primeiro pedaço. E aí ele vai ser uma proposta separada. Então, você precisa considerar para esse trabalho que você vai fazer agora, que você talvez precise de laudos interprofissionais, quanto tempo você vai demorar, quanto tempo você vai precisar, como é que você vai ter que fazer a coleta das provas, como é que vai ser realizada essa perícia. Isso tudo influencia no trabalho que você vai ter e, consequentemente, nos honorários que você vai cobrar. Agora, quantos serão seus honorários para responder quesitos suplementares? Vai ser uma proposta relacionada a esses quesitos suplementares, porque agora não tem pergunta suplementar nenhuma. Por que eu coloquei essa questão aqui? Para dizer o seguinte, você vai dar uma estudada, sim, em perícia.
porque esse assunto cai. 3, 4 questões toda hora. Então, você vai pegar a norma lá que trata de perícia, vai pegar um resumo, alguma coisa e vai estudar. Mas você vai responder essas questões com o cérebro ligado, no sentido assim, de que você presta atenção no que é o lógico. Porque se a gente compreender como é que funciona uma perícia e a gente for olhando pela lógica, muitas das questões a gente consegue resolver, tá bom? Aqui eu tenho um balanço e uma DRE. Esse aqui é o momento que a pessoa sai correndo, e não deveria, porque essa questão aqui é uma questão rapidinha de resolver. Olha só, a pessoa vê esse balanço DRE, vê aqui que o cara está me perguntando sobre fluxos de caixa, fica apavorada e abandona, e não precisaria. Ele quer saber o caixa de fornecedores e o caixa recebido de clientes. Dá uma olhada na resposta. Eu tenho 2 respostinhas parecidas aqui, iguais para fornecedores e depois diferente. E aqui, 2 iguais com saldo trocado e 2 diferentes. Se eu der sorte, pode ser que resolvendo só uma delas, eu consiga responder. Pensa comigo, 250 positivo, 250 negativo, 5.050 positivo, 4.800 positivo. Se eu resolver a segunda parte, eu não preciso resolver a primeira, porque só tem uma resposta de cada. Então, quando eu achar a resposta da segunda parte, eu respondo. Eu não preciso fazer a parte da frente. Isso significa que eu vou começar pelo clientes. Começando pelo clientes, toda vez que você for fazer fluxo de caixa pelo método direto, eu vou te falar uma coisa que talvez seus professores não falem assim. Com certeza você sabe aquela formulinha do estoque, que é qual? Estoque final é igual ao estoque inicial mais compras menos CMV. Lembra disso? Provavelmente você lembra. Ou CMV é igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Com certeza você decorou isso quando você estava estudando lá estoque. Só que isso não precisa decorar. Isso você pode refletir na vida real. Imagina que você está olhando para o estoque. E eu sei que a nossa pergunta aqui é de clientes. Eu estou te ajudando a construir um raciocínio pedagógico aqui. Imagina que você está olhando para uma prateleira de roupa. Você é uma loja de roupa e você está olhando para a prateleira. O que você tem no estoque hoje? É o seu estoque final. E é o quê? É o que você tinha ontem, que é o seu estoque inicial, mais tudo que você colocou na prateleira, que são as compras, menos tudo que você tirou de lá, que é o CMV. Então, olha, o que eu tenho hoje é o que eu tinha ontem, mais o que eu coloquei, menos o que eu tirei. Isso é óbvio, é intuitivo, não tem nada de contabilidade. Aí eu converto isso no Contabilês e escrevo assim: estoque final é o estoque inicial mais compras menos CMV. E te mandaram decorar isso, mas você não precisava decorar, era só você pensar que isso é o que acontece na prateleira. Tá bom. Eu posso adotar essa mesma lógica aqui para qualquer razonete, qualquer razonete. O que eu tenho no razonete hoje, o saldo final do razonete é o saldo inicial mais tudo que eu coloquei no razonete menos tudo que eu tirei. Pode parecer uma banalidade o que eu estou falando, mas vai te ajudar, acredita em mim. Saldo final é igual ao saldo inicial mais tudo que entrou, eu vou escrever bem assim mesmo para ajudar vocês. Tudo que entrou menos tudo que saiu. Se eu souber isso aqui, eu não vou mais errar fluxo de caixa pelo método direto. Vou botar um razonete aqui agora. Que, inclusive, hoje eu não abri nenhum razonete aqui ainda, né? É uma afronta à contabilidade. Ó, toda vez que eu for fazer fluxo de caixa pelo método direto, eu vou pensar o seguinte: a minha meta é descobrir o que aconteceu no banco. Essa é a meta no fluxo de caixa. Eu quero saber o que eu paguei ou o que eu recebi. Concordam? É isso que eu quero descobrir pelo fluxo de caixa. Pagamentos ou recebimentos. Aí eu vou precisar achar a conta patrimonial e a conta de resultado relacionada com esse pagamento ou recebimento. O exercício está me perguntando sobre clientes. Cliente me paga ou eu recebo dele? Ou eu pago para ele?
cliente me paga. Então, é uma entrada no banco. Eu vou chamar aqui de recebimento de cliente. Esse é o meu X. É o que eu estou tentando descobrir. Beleza. Quais são as contas relacionadas com o cliente? Eu tenho contas a receber ou clientes lá no ativo. Essa é uma conta. E a conta que se relaciona com essa, a conta que recebe as contrapartidas do cliente é a conta de receita de vendas. Todo mundo de acordo? Numa venda normal, eu recebo o dinheiro ou o contas a receber, e a contrapartida disso é a receita de venda. Agora eu vou lá no balanço e eu vou preencher esse negócio aqui. Olha lá. Lá na DRE, eu tenho receita de vendas, CMV, despesa administrativa, despesa de venda, resultado financeiro, outras receitas. A única coisa aqui que diz respeito ao cliente é a receita de venda, de 4.800. Então, eu vou colocar aqui a informação 4.800 de receita de venda. Eu sei que essa receita veio como contrapartida daqui. Aí alguém vai me falar assim, mas Camila, pode ser que uma parte dessa receita foi recebida à vista. Pode ser. Mas quando eu fizer a diferença aqui do razonete, isso se resolve. Então, não se preocupa com isso. Pega sempre o total da conta de resultado e alimenta a conta patrimonial. Beleza. Isso aqui, nessa formulinha inventada aqui, seria o que entrou. O que entrou na conta do cliente é o que eu vendi. Qual que é o meu saldo inicial? Vou pegar lá do balanço. Saldo inicial de cliente, sempre tomando cuidado com a data aqui, porque às vezes é invertido. Às vezes vem primeiro a data atual, depois a data anterior. Aqui não. Então, era 1.200, foi para 950. Era 1.200, saldo inicial, foi para 950. Saldo final. Nossa, fiz uma bagunça aqui nas casas depois da vírgula. Tá bom, 950. Olha só, eu tenho saldo final, eu tenho saldo inicial, eu tenho o que entrou, só falta o que saiu. O que saiu é justamente o recebimento, que é justamente o meu X. O que baixa a conta de cliente? O que baixa a conta de cliente é o recebimento. Então, agora eu posso fazer isso aqui por diferença. Eu vou dizer o 1.200 mais o 4.800 menos o 950 que sobrou é o que saiu. Quanto saiu? Que é quanto eu recebi? 5.050. Essa é a minha resposta. Quando eu vou lá no gabarito, 5.050, eu nem preciso resolver fornecedor. Poderia fazer fornecedor? Poderia. Quando eu faço fornecedor, eu tenho que movimentar o razonete do estoque, do fornecedor e do CMV. Mas a lógica é exatamente a mesma. Sempre, gente, usem esse pensamento, porque isso aqui ninguém precisa decorar. Saldo final é o que eu tinha, mais tudo que eu coloquei, menos tudo que eu tirei. Essa movimentação vai me ajudar a montar cada um desses razonetes das contas patrimoniais de ativo ou de passivo. Pode ser mais complicado do que isso? Pode, porque eu poderia ter uma conta de perda estimada no recebimento de crédito, eu poderia ter conta de adiantamento, mas isso nós vamos deixar para um outro momento. A lógica vai ser sempre essa, eu só vou adicionando razonetes aqui, tá? Então, o gabarito dessa aqui seria letra C. Determinada indústria definiu em seu estatuto a constituição da reserva estatutária de 10% do lucro líquido. Em 2020, ela teve um lucro de 890 mil, me dá as contas do PL e quer saber a reserva estatutária. Essa questão aqui, eu não concordo com a banca, mas eu não tenho que concordar, eu tenho que dizer para vocês o que eles pensaram. Ele me deu uma regra. Reserva estatutária é 10% do lucro líquido. Para mim, isso é uma regra expressa. Ele me falou que é 10% do lucro líquido. Então, a resposta correta, na minha opinião, deveria ser 89 mil. Não foi isso que a banca fez.
A banca fez 10% do lucro depois de descontado a reserva legal. Só que ninguém fala isso na lei, que a reserva estatutária tem que descontar a reserva legal. A reserva estatutária é o que o estatuto estabelecer. Tem que respeitar que tem que ter recurso para fazer a reserva legal, que é a primeira da fila. Mas, fora isso, a regra é a que eu quiser. Mas eu vou resolver aqui do jeito que a banca fez. Então, olha só. Ele descontou a reserva legal. Reserva legal seria 5% do lucro. Então, se eu não pensasse mais nada, eu ia pegar assim, lucro, 890 mil. 5% para reserva legal, seria esse cara aqui, vezes 5%, 44.500. Aí, base para a reserva estatutária, seria o que sobra. Desse valor aqui, já vou aumentar o tamanho aqui, tá? 10%. Tá, não é isso ainda, mesmo pela banca. Por quê? Porque a reserva legal, ela só pode ser constituída até o limite de 20% do capital social. Se eu for lá no exercício, esse é aquele limite obrigatório, que eu costumo chamar de teto. O meu capital social, não lembro de cabeça aqui quanto é, deixa eu ir lá, era 4.800. 4.800.000. Então, o meu capital social era 4.800.000. 20% dele, que é o limite, dá 960. Então, o máximo de reserva legal que eu posso ter com este tamanho de capital social é 960 mil. Eu vou lá e vou ver quanto eu já tenho. Quanto eu já tinha de reserva legal? 950. Reserva legal atual. 950 mil. Então, o teto, o máximo que eu posso constituir nesse ano é a diferença de 10. Então, isso significa que todo esse valor que eu calculei aqui não vai poder ser constituído. Eu vou ter que partir do 890, aí eu vou constituir uma reserva legal de 10 e vou chegar numa base de cálculo da reserva estatutária de 880. Como a minha reserva estatutária é 10% do lucro, ele fez a reserva de 88 mil. Não concordo, respondo sobre protestos, tá? Mas foi assim que a banca fez, fica aí um indicador de que se ela falar uma regra e não falar nada sobre a reserva legal, especialmente se ele me der os valores de PL, de reserva anterior, de capital social, provavelmente ele está querendo que você desconte primeiro a reserva legal, tá? Mas eu não concordo. O que mais? Estamos acabando. Considerando a legislação tributária vigente e sua aplicabilidade conforme regulamentação, uma empresa que efetue gastos com aquisição de peças para reposição em maquinários de sua propriedade, visando aumentar a vida útil dos mesmos em pelo menos 16 meses. Ele me explicou bonitinho aqui. Vou comprar peças, essas peças serão colocadas no imobilizado e esta mudança de peça vai aumentar a vida útil do meu imobilizado. Então, esses gastos que o CPC chama de dispêndios subsequentes, que aumentam a vida útil do bem, eles são somados ao imobilizado. Com isso, eu já respondi letra A ou B. Aí ele continua. B, aquisição de peças para manutenção. Manutenção normal, que faz parte do dia a dia da empresa, resultado, despesa, tá? Então, aqui tá bem um negócio que fala lá no CPC. Os dispêndios subsequentes que melhoram a vida útil do bem, que melhoram a capacidade de produzir dele, somam no imobilizado. Os gastos que são dispêndios, que são mera manutenção, vão direto para despesa, então conta de resultado, resposta correta, letra A.
Questão 10. Ele me dá um PL inicial e as movimentações no PL. Vou direto na pergunta. Patrimônio líquido da empresa variou tanto. Saldo final da conta lucros e prejuízos acumulados foi tanto. Constituição da reserva causou uma redução no PL de 10 mil. Essa aqui eu já elimino sem nem olhar os dados. Constituição de reserva é só movimentação dentro do patrimônio líquido, não muda o valor final do PL. Eu tiro de uma reserva, põe na outra. Tiro do lucro, põe na outra. Tiro tudo movimentando dentro do PL. Então, a letra C já está fora. Os dividendos a distribuir causaram um aumento de 22 mil no PL. Gente, dividendo a distribuir é a saída do lucro do PL para virar uma obrigação com os sócios de pagamento. Então, reduz o PL, não aumenta. Também já está fora a letra D. Então, aqui, está fora a letra C, está fora a letra D. Vamos ver essas duas opções. A mais fácil da gente trabalhar é ver o lucro ou prejuízo acumulado. Então, eu tinha uma conta de lucros ou prejuízos acumulados com saldo de 60 mil. Vamos olhar dessas movimentações aqui, o que mexeu no lucro ou prejuízo acumulado. Aumento de capital social? Não. Gasto com emissão de ação? Não. Ações em tesouraria? Não. Reversão da reserva para contingência? Sim. Porque a reserva para contingência, ela volta para dentro do lucro ou prejuízo acumulado. Lucro líquido do período? Sim. Aumenta o lucro ou prejuízo acumulado. Constituição de reservas? Sai do lucro acumulado. Dividendo a distribuir? Sai do lucro acumulado. Ajustes de instrumentos financeiros? Não. É uma conta separada, aquela conta ajuste de avaliação patrimonial. Então, se eu pegar os 60, somar 15, foi para 75. Somar 50, 125. Tirar 10 da reserva, 115. Tirar 22 do dividendos, 93. Pronto. Está respondido. Patrimônio líquido variou 290, vou ter que olhar aqui o que mexeu no PL, mas na hora da prova, se eu respondi esse 93 aqui, já vou adiante, né? A menos que você seja uma pessoa que fala assim, ah, não, eu sou muito rápido, não me falta tempo nunca, dá para eu conferir todas as respostas. Ótimo, vamos sempre pela segurança. Mas se de alguma maneira você tem um risco de precisar desse minutinho adicional para resolver outra questão, respondeu, fez com calma, com segurança, passa para frente, tá? Para montar o PL aqui, eu não vou fazer o cálculo, mas só para a gente comentar. Aumento de capital social, soma no PL. Gastos com emissão de ações, reduz o PL. É uma conta redutora ou uma diminuição da reserva de capital. De qualquer maneira, reduz PL. Ações em tesouraria adquiridas, eu pago por isso, então diminui o PL. Ações em tesouraria vendidas, eu recebo o dinheiro de volta e devolvo elas para o capital social, soma no PL. Reversão da reserva para contingência, não muda o valor final do PL, porque sai da reserva para contingência e entra no lucro acumulado, só movimentou lá dentro. Lucro líquido, aumenta o PL. Constituição de reserva, mesma história. Sai do lucro, mas permanece no PL em outro lugar. Dividendo, diminui patrimônio líquido. Ajustes de instrumentos financeiros, pode ser positivo ou negativo. Como ele não falou nada, eu vou considerar positivo. Tributo sobre instrumento negativo, sempre com sinal contrário. Então, se eu estou tratando o ajuste como positivo, o tributo é negativo. Somando tudo isso, não vai dar 290 mil. Não sei se eu tenho a anotação aqui do valor. Deixa eu ver se eu tenho. Acho que não. Não tem o valor exato aqui, tá? Mas não, a gente já responderia a letra B. Deixa eu apagar aqui, que senão ele carrega a bagunça para frente. 11. Essa aqui é uma conversa louca também, e aí ele vai me perguntar se é ou se não é ativo. Então, olha só. Quase 25 anos depois de sua morte, Renato Russo ainda significa dinheiro.
Prova disso é a disputa judicial entre os músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá com Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, até seu falecimento em 1996. Após anos de batalha judicial, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, proferiu uma sentença parcialmente favorável aos músicos em relação ao uso da marca em suas atividades artísticas, sem autorização do filho. A sentença parcialmente favorável adotou uma das soluções juridicamente válidas para o caso e não afetou a titularidade da marca, que permanece com a Legião Urbana Produções Artísticas, com a prerrogativa de comercializar produtos oficiais e tomar ações de proteção da marca. Os músicos podem fazer uso limitado da mesma no uso exclusivo da sua atividade profissional. Considerando o texto apresentado e com base na estrutura conceitual, ele quer saber sobre a marca. A marca, ele está dizendo que permanece com a empresa. Então, embora os músicos tenham o direito de usar determinadas coisas, a marca da empresa vai gerar benefício econômico futuro para ela, eles é que têm o controle. Opções. Não é um ativo, pois pertence a Giuliano Manfredini, se constituindo em apenas parte dos bens de sua herança. Na verdade, mesmo se for bem da herança, e mesmo se a gente estivesse falando dele, não deixa de ser ativo porque faz parte de alguma herança. É um ativo, pois se trata de um bem intangível e, portanto, preenche o único critério exigido para ser reconhecido como tal, ser um bem ou um direito. Aqui eu nem precisaria ler o texto. Está errado. Nenhum ativo tem só ou nenhum intangível será reconhecido só por ser um bem ou direito. Para ser reconhecido, tem que ser um bem ou direito controlado pela entidade do qual se espera benefício econômico futuro. No caso do intangível, para eu saber que ele é controlado, ele tem que ser identificado, separado, tem que ser objeto de um contrato, de uma obrigação legal. Então, está errado isso aqui. Não é um ativo, já que a entidade não possui controle sobre ela, sendo um bem intangível. Portanto, não se pode afirmar que irá gerar benefício econômico. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O fato de não ter controle não significa que gera benefício, e, na verdade, ele tem o controle. Ele só tem um pedaço do direito de exploração que a justiça permitiu a outra pessoa, mas a marca permanece sendo da empresa. É um ativo, pois preenche os critérios para ser reconhecido como tal. Recurso controlado pela entidade, resultante de eventos passados e possui potencial de gerar benefício econômico. É essa. Então, letra D. Uma questão, na minha opinião, uma canseira, né? Quiseram usar uma situação da vida prática aí, mas uma questão bem cansativa. Só que as alternativas às outras são meio bobas, assim, todas elas falam do ativo de um jeito meio errado. Então, mesmo que a gente não estivesse olhando muito para a situação concreta, as alternativas não são muito boas, exceto essa da letra D. Essa 12 aqui também super simples, ó. Ele diz, basicamente, que o contador de uma entidade fez a contabilização das provisões de contingência de 5 processos trabalhistas. Aí ele chegou à conclusão que ele precisava de um especialista, que ele iria consultar o departamento jurídico sobre a probabilidade de perda, e ele recebeu a resposta. Então, o contador tinha feito uma classificação, o departamento jurídico fez outra. E aí o contador levou em consideração que ele ia usar a opinião do departamento jurídico, que era de especialistas. E tá certo. Então, não é porque eu sou o contabilista que eu vou dar a última palavra de tudo. Não, eu vou aplicar a norma técnica. Agora, eu posso e devo me socorrer da opinião de especialistas com relação aos assuntos técnicos. Então, quais são as provisões que eu contabilizo? Ou o que é provisão, de fato? É o passivo, que tem alguma incerteza com relação ao prazo ou valor de realização, mas que tem a perda provável e estimativa confiável. Estimativa confiável aqui não é um problema, porque o exercício deu valor para todos. O que tem de perda provável aqui? O número 1,
E o número 2, se eu somar os dois, 155 mil. Somente esses podem estar contabilizados. Perda possível, eu só vou fazer a divulgação, e perda remota, eu não preciso fazer nem a divulgação. Então, únicos processos que devem estar contabilizados são esses dois de perda provável, que somam 155 mil, letra B. Beleza? Essas questões de CPC 25, gente, tá? Estão sempre no nível fácil. Se a gente estudar minimamente esse negócio, não tem como errar, tá? E normalmente vai cair uma questão. A gente estuda rapidinho qual é o passivo que tem que ser reconhecido, quando é o ativo que tem que ser reconhecido e não erramos uma. Então, em resumo, passivo que tem alguma dúvida, alguma incerteza com relação ao prazo ou valor. Eu preciso ter estimativa confiável e perda considerada provável. Aí eu tenho que reconhecer. Perda remota, perda possível, não vai para o balanço, nem se eu quiser, tá? 13. Tenho aqui uma lista de acontecimentos, uma DRE e perguntas sobre a DVA. Ele quer valor adicionado bruto, valor adicionado líquido, valor adicionado distribuído com impostos, taxas e contribuições e valor adicionado de juros sobre capital próprio e dividendos, ou seja, parcela paga aos acionistas. Muito bem, questão de DVA também muito provavelmente vai cair. São difíceis? Não, a gente precisa pegar o esqueminha, o sistema. Se você quiser, também tem aula de DVA aí. Vamos resolver aqui. Não dá para eliminar direto nenhuma alternativa. Quais são as informações que eu tenho adicionais? Que eu comprei mercadorias à vista por 2.000 e que o ICMS é de 18%. Luzinha amarela acendendo. Por quê? No caso da DVA, o imposto a recuperar não é tratado igual na contabilidade. Para a DVA, eu acrescento no custo da mercadoria vendida o imposto que vai ser recuperado. Então, eu trato o valor do custo pelo valor cheio. E lá na hora de falar o que eu paguei de imposto, eu desconto o imposto recuperável. Então, eu tenho que fazer esse ajuste. Já sei que esse ajuste vai rolar. Receita de vendas de mercadoria, 6.000, com ICMS de 18. Não preciso disso porque está aqui, inclusive na DRE. Despesas administrativas são de energia elétrica. Se eu for lá na DRE, despesas administrativas só tem 150, então é energia elétrica. Isso me ajuda a saber que eu tenho insumo. Venda de um veículo por 600, cujo custo de aquisição foi 500 e que já estava depreciado em 150. Então, o valor dele era 600 menos... o preço foi 600 e o custo dele era o líquido desses dois, 350. Então, eu ganhei 150 nessa operação, que está em algum lugar aqui, ó, lucro na venda do imobilizado. 250, não 300, não 150. Então, eu ganhei 250 na venda do imobilizado. Beleza, o que mais? Imposto de renda e contribuição social são calculados a alíquota de 10%. Ele até pode me falar isso, mas falar a verdade, eu não preciso disso, dessa informação. Por quê? Porque lá na DRE, quer ver? Já tem o valor do imposto de renda. Então, ele só está chovendo no molhado. E o lucro foi distribuído, metade ficou retido e metade foi pago como juros sobre capital próprio e dividendos. Beleza. Vou colocar isso daqui num modelinho da DVA, muito importante que a gente saiba. A DVA é feita de duas metades: riqueza gerada e distribuição da riqueza. Não vou fazer aqui um mínimo detalhe, porque não precisa para resolver o exercício. Então, o número 1 lá, que são os ganhos. Eu tenho uma receita de 6.000, da venda, e eu tenho o ganho na venda do imobilizado de 250. Na DVA, ele aparece lá em cima, junto com o resultado das operações com venda de mercadorias.
2, onde a gente coloca lá os custos e insumos. Então, eu tenho aquela despesa administrativa de 150, e eu tenho o CMV, que acho que era de 820, se não me engano, e aqui tem a pegadinha, que eu tinha que saber o negócio do imposto. Se eu tenho CMV de 820 e eu tinha comprado mercadorias de 2.000 com o ICMS de 18%, eu consigo saber que eu vendi metade das mercadorias. Eu fiz essa conta de cabeça, fiz assim, se fosse 1.000, tira 18%, tira 180, sobra 820. Mas eu não precisaria fazer essa conta, eu poderia pegar o 2.000, que é o valor total comprado, vezes 18% dá 360. Aí eu pego 2.000, tiro o imposto a recuperar, dá 1.640. Aí eu divido o valor que está no CMV pelo valor total do estoque para descobrir que tem 50%. Por que que eu preciso disso? Porque eu preciso saber qual foi o pedaço do ICMS que não veio para cá. Então, aqui eu vou ter que fazer um ajuste do ICMS, que eu já sei que foi de 180. Eu aumento meu CMV pelo valor do ICMS a recuperar. Tá bom. Não tem informação sobre depreciação, sobre outras receitas, sobre nada disso. Então, o meu valor adicionado bruto vai ser a soma de tudo isso daqui, desde o começo, e também vai ser o valor adicionado líquido, porque não aconteceu nada das outras coisas. Posso ir lá e dar uma olhada se tem alguma alternativa que já dá certo. Valor adicionado bruto é 5.100. Yes. Responde e acabou. Valor adicionado líquido é 5.430. Não. Valor adicionado distribuído. Eu vou fazer aqui para fins pedagógicos, mas eu não precisaria fazer para responder a questão, tá? Distribuição. Eu tenho lá impostos. Impostos, eu vou botar aqui entre aspas, porque é tudo, tá? Impostos, tributos, na verdade. Eu tinha 4.000, se não me engano, de imposto de renda, 4.000 não, 400 eu acho que é, né? 400 de imposto de renda, mais 1.080, que era o ICMS que está na DRE, e mais esses 180 que eu acabei de ajustar lá no CMV. Então, meu total de impostos, olha aqui embaixo, 1.660. Não é aquele valor que está lá. Aí eu tenho salários e encargos de 200, que ele me deu essa informação, e tenho lucros retidos. Metade do resultado do exercício, o resultado do exercício é 3.600, ele falou que 50% ficou retido e 50% foram distribuídos. Se eu somar tudo aqui, tem que dar exatamente 5.100. Se não der, eu fiz alguma coisa errada. Já vamos descobrir o que eu fiz de errado aqui. Salários 200, 400... Ah, tá, já sei que eu fiz errado. Aqui é negativo. Eu tenho que tirar o valor do 180, que é o valor que eu compensei do ICMS. Então, eu aumento o custo, mas aumento com sinal contrário aqui, porque o custo é negativo, e eu ajusto esse valor no pagamento do ICMS. Tudo bem? Aí tinha uma pegadinha ali que ele fala que o valor adicionado com juros sobre capital próprio e dividendos é 5.100, mas não é, o 5.100 é o valor total das distribuições, certo? Penúltima aqui, essa questão aqui, gente, ela foi anulada também. Por que que tá aqui? E a gente não precisa resolver ela, a gente precisa comentar ela. Ele diz que ele tinha um lucro em 2020, que tinha sido feito pelo regime de caixa. Aí ele quer saber qual que é o lucro pelo regime de competência. Essa questão também é figurinha carimbada. Toda hora tem isso. Qual que é a diferença do caixa e da competência? Se você se atrapalha para fazer esses exercícios, tem que treinar. Essa questão aqui tinha uns problemas. Por exemplo, aqui ele fala, os salários de dezembro de 2020 foram adiantados em novembro.
Mas tudo isso aconteceu dentro do mesmo ano, então não geraria ajuste nenhum. E tem algumas outras coisas aqui que você não chega em resposta nenhuma. Mas o fato é, quando eu estou no caixa e vou para a competência, eu tenho que pensar que tudo que foi lançado pelo caixa é o recebido ou pago. E eu teria que lançar pelo fato gerador. Tem coisa que combina, tem coisa que eu tenho que ajustar. Então, por exemplo, foram pagos em 2020 aluguéis de 11.300. Esses aluguéis são de janeiro de 2021. Então, o que teria sido o correto pelo regime de competência? Seria eu lançar adiantamento de aluguel, faz um crédito, né, no banco, sai dinheiro do banco e debita um direito. Quando chegar no mês de janeiro, eu tenho um aluguel a pagar contra a despesa. E aí, esse aluguel a pagar morre com esse adiantamento. Mas o fato é, pelo regime de caixa, ele lançou uma despesa de 11.300 em 2020, que não é desse ano. Como é que eu arrumo isso? Somando 11.300. Então, eu tenho que fazer o lançamento para anular esse erro. Ele colocou despesa que não era de lá, eu tenho que anular. Se, por exemplo, ele falar o seguinte, ó, do total de receitas de vendas recebidas em 2020, 12.000 foram de 2019. Então, na verdade, ele colocou um valor positivo em 2020, que não era de 2020, que deveria ter entrado em 2019. Então, eu tenho que excluir daqui. Isso aqui, gente, tem que treinar. Essa questão não é uma questão boa para a gente treinar isso, porque ela foi anulada. Tem problema na resposta dela aqui. Mas é bem importante que você treine esse paralelo. Nós vamos fazer outras questões sem problemas com isso. Esse paralelo entre caixa e competência. Tem gente que prefere fazer a apuração por competência, tem gente que prefere ir ajustando, mas principalmente eu preciso saber dançar conforme a música. Eu preciso me adaptar aos dados que eu tenho, tá? E por último aqui, a questão que eu falei para vocês de ética, só para provar que não dá para você errar a ética. Olha a conversa. Ele diz que com relação à capacidade técnica, conhecimento, habilidades e tudo mais, eu tenho que responder quais são as coisas, as decisões que as pessoas tomaram que estão de acordo com o código de ética. Olha só. Ana Paula, contabilizando, recusou um serviço contábil por não dispor de conhecimento necessário para sua realização. E, ao ser questionada por colegas, afirmou que não se encontrava desvalorizando a profissão, e nem a si mesma como profissional, pois estava sendo ética e, assim, engrandecendo a classe contábil. Sinceramente, eu não sei se ela está engrandecendo a classe contábil ou não, mas o fato é, ela não tem conhecimento necessário para fazer o serviço e recusou. Tá certo. Não tem como eu fazer um serviço que eu não tenho condições de fazer. Então, esse está correto. João, contador, apesar de não estar capacitado, aceita a tarefa de executar determinado trabalho contábil numa área que ele não possui conhecimento. E não concorda que, ao fazê-lo, coloque em risco sua reputação e de toda a classe contábil. Se eu falar que isso aqui está certo, não dá, né? O cara está dizendo que ele não sabe fazer, mas ele vai fazer mesmo assim, e isso não é problema, isso não tem problema nenhum. Isso não tem nem, não é só o problema da ética, o problema é que ele vai ferrar com a vida do cliente, porque ele não vai saber o que ele está fazendo. Então, inclusive aqui também a gente poderia usar uma estratégia de prova. Se a 1 está certo, a 2 está errado. E vice-versa, porque são duas coisas opostas. Então, ou uma ou outra. Então, onde tiver 1 e 2 junto, você já está fora. Onde não tiver 1 ou 2, você também já está fora. Então, essas duas aqui você eliminou, porque uma das duas está certa e uma das duas está errada. Então, essa A e a B já não dá. Vamos para 3. Márcio, contabilmente, deixou de aceitar um trabalho contábil por se achar incapacitado para tal, uma vez que atuava em outra área contábil e não dominava os conhecimentos necessários, e que precisaria se instruir
que pudesse vir prestar serviços nessa área de qualidade e evitar danos a terceiros. Amém, tá certo, né? Com certeza a pessoa que elabora essas questões não é a mesma que elabora as questões de contabilidade, porque você vê nitidamente a diferença de padrão, inclusive na redação, né? A redação daqui é bem atrapalhadinha, bem ruinzinha, né? Mas, enfim, tá certo. O cara falou, não sei, vou estudar primeiro, por enquanto não posso fazer o trabalho. Então, a 3 está correta. Com isso, a gente já responderia aqui a letra C. Mas vamos em frente. Maria, calculando, demonstra incapacidade técnica para conduzir um trabalho contábil, mas ainda assim aceita fazê-lo por acreditar que estaria se denegrindo como profissional. Aqui eu estou imaginando que ele está falando que se ela recusar um trabalho, ela está depondo contra ela mesma. Porém, não concordava que poderia vir a induzir os usuários das informações por eles elaboradas a decisões equivocadas. Maria não pode ser contadora, né? Então, tá errado. Isso aqui, gente, é só para dizer que eu não vou gastar o tempo de vocês em nenhum vídeo aqui resolvendo questão de ética, mas... Por quê? Porque isso aqui é o básico da decência do ser humano, né? Então, dá uma estudadinha no código e vida que segue. Beleza? Ficou um pouquinho mais comprido aqui o nosso vídeo do que eu imaginava. Vou parar de gravar aqui, vou parar de compartilhar a tela, na verdade. E eu vou dizer para vocês o seguinte, como eu disse lá no vídeo de apresentação dessa aula. Eu vou abrir uma turma online, ao vivo, sempre às terças-feiras, nesse mesmo horário. Da semana que vem até a semana anterior à da prova, nós vamos resolver questões de provas anteriores, mais ou menos nesse sistema aqui. Eu disponibilizo o material para vocês uns dias antes. Quem quiser resolve, quem quiser dar uma olhada, senão a gente vai olhando junto aqui e resolvemos, comentando a parte técnica e também como é que a gente poderia se virar na prova para resolver. Não vou tratar aqui das outras matérias que são, não vou falar de português, até porque eu não tenho habilitação técnica para isso, de legislação de direitos, dos direitos em geral, não vou falar aqui, não vou entrar provavelmente no assunto de perícia, de ética, porque isso eu acho que é muito fácil de você estudar pegando a norma, tá? E não falarei de contabilidade pública. Isso é importante eu dizer aqui, contabilidade pública sempre cai em umas 3 ou 4 questões. Então, eu acho importante que você estude contabilidade pública. Eu é que não tenho condições de te ensinar, tá? Então, aqui eu estou fazendo a minha parte da última questão lá da ética. Não me sinto confortável de te ensinar contabilidade pública, não faz parte da minha vida, não estudo isso de forma habitual. Então, o que eu vou falar aqui? Contabilidade geral, contabilidade de custos, gerencial, controladoria, aquela parte de princípios contábeis, estrutura conceitual, que cobre uns 70% a 75% da prova, lembrando que algumas das outras questões vocês resolvem só usando um pouco da lógica e lendo o código de ética e a história da perícia, tá bom? Eu vou deixar o link nesse vídeo salvo, e quem quiser mais informações, alguma coisa sobre o curso, pode me mandar no WhatsApp, vou deixar o WhatsApp aí salvo também, beleza? Deixa eu